Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Alfredo. Nós estamos fazendo uma revisão do conteúdo desse capítulo sobre o conhecimento para a nossa avaliação. A primeira relação que a gente vai fazer a respeito do conhecimento, tá, é a questão de que nós nos apropriamos das coisas, dos objetos, através dos sentidos e da inteligência. E aí nós designamos isso conhecimento. Então nós conhecemos não só coisas, objetos concretos, não uma caneta, um apagador, mas nós também conhecemos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas percepções. O que é pesado, o que é leve, o que é frio, o que é quente. Tá? Então nós percebemos o mundo. Este mundo que a gente percebe, nós introjetamos. Nós guardamos ele dentro de nós mesmos. Tá? Então há uma relação entre sujeito e objeto, tá? Porém, os nossos sentimentos a gente também conhece, também fazem parte, né, desse, digamos assim, desse dicionário de conceitos que a gente vai elaborando. Nós conceituamos amor, conceituamos amizade, conceituamos a justiça, conceituamos a vingança, o ciúme. Tá? Nós sabemos o que é isso, porque nós percebemos e vamos nomeando também os sentimentos, não só os objetos. Isto também é conhecimento. Então, o que é esse conhecimento? É o resultado de todo o ato de conhecer, como a gente vai acumulando isso. E aí nós chamamos isso de esta acumulação de cultura, tá? De valores, de crenças. Tá? Conhecimentos lógicos, objetivos, a gente vai chamar de ciência. As artes, a filosofia, tudo isso são produtos ou são resultados do processo de conhecimento acumulado de gerações a gerações. Então nós aprendemos aqui em sala de aula, aprendemos com os pais, aprendemos com o irmão mais velho, com a mãe, com os avós. Tá? Então tudo isso é o quê? Cultura. Inclusive a religião faz parte desse conhecimento também. Ou seja, qual que é o nosso destino? Como é que a gente faz as coisas? Qual que é a moral e a ética, né, implicada no objetivo ou na nossa intenção de fazer as coisas? Isso também é cultura e também é conhecimento. Da nossa prática individual e também do que a gente aprende em casa, na religião, na rua, no civismo, na cidadania e assim por diante. Então, todas essas relações provocam conhecimento. O conhecimento de objetos, de sentimentos, emoções, de valores, incluindo aí também os afetos e desejos. Então, a gente pode conhecer muita coisa, porém, né, não podemos menosprezar nada. Tudo tem que ser conhecido e valorizado, porque todos eles fazem parte do nosso dia a dia. Tá? Porém, nós podemos reconhecer formas diferentes da gente conceber esse mundo. Tá? Então, identificar esse mundo como? Da forma empírica. O que é o termo empírico? É através dos sentidos, aquilo que eu falei antes. O que é pesado, o que é leve, o que é quente, o que é frio, o que é doce, o que é salgado, o que é uma música, o que é um ruído, o que é um barulho, o que é uma conversa de quem está conversando. Nós sabemos distinguir isso. Tá? Então, por quê? Isto é empírico. Os nossos sentidos nos mostram. Além de ser empírico, no sentido que os sentidos nos dão essa informação, nós também temos o conhecimento inventivo, porque nós inventamos, criamos as coisas. Então, por exemplo, um músico que intui uma linda melodia, que vai fazer uma harmonia, que vai executar uma música, ou transformar esse sentimento em música, tá? Ele vai estar criando. Ele não cria do zero, do absoluto, do nada. Ele cria do quê? Desses sentimentos que ele tem, mas é um produto, é o resultado dessa criação. Tá? Então ele é inventivo. Ou ainda, nós temos um conhecimento intelectivo, que é aquele que procura captar diretamente a essência do objeto, através de uma lógica argumentativa. Exemplo, o conhecimento matemático, as quantidades. Tá? O que é uma aula de matemática? Quanto é que é 1 mais 2? É 3. Mas aqui eu estou configurando visualmente quanto é que é esse cálculo. A aula de matemática vai trabalhar isso intelectivamente. Um exemplo, a matemática é um tipo de exemplo, um conhecimento puramente intelectivo. Tá? Então, um engenheiro, quando ele vai fazer uma planta, por exemplo, vai desenhar, né, ele tem que ver alguns aspectos matemáticos, a intelectivo, mas se ele precisa ver qual é a janela que vai vir o sol, aí nesse caso é empírico, ele tem que perceber isso, ele tem que saber essa luminosidade. Então, nas nossas atividades do dia a dia, nós utilizamos todas essas formas, digamos assim, de conhecimento. Tá? Vamos um pouquinho mais adiante. Nós vimos a questão do Arquimedes. O que fez o Arquimedes? Como é que o Arquimedes entra nessa história? É o exemplo típico do conhecimento intelectivo. Por que conhecimento intelectivo? Porque ele separou o que é o peso
da massa. Como é que ele percebeu isso? Tá? Hoje até utilizo o exemplo de que 1 quilo de chumbo aqui na Terra não é 1 quilo de chumbo na Lua, porque na Lua é só 20% da força gravitacional do planeta Terra. Então, na Lua, esse quilo de chumbo só vai ter 200 gramas. Por quê? Porque a Lua tem 5 vezes menos massa do que aqui na Terra. Porém, o peso é diferente, mas a massa, ou seja, a quantidade de matéria é a mesma. Então, é um exemplo que nos possibilita ver a diferença entre peso e massa. Tá? Peso é o quê? Tá? É um conceito até empírico, no sentido de que nós percebemos esse peso. Já a massa não. A massa é uma quantidade. Tá? Como é que ele percebeu isso? Na historinha de que ele precisava saber se o ourives, né, ou seja, aquele que trabalha com ouro, ele tinha enganado o rei ou não quando ele foi fazer uma coroa de ouro. O rei deu uma quantidade de ouro para ele, mas ele não sabia se ele tinha misturado com chumbo, outro metal pesado, e tinha ficado com ouro para ele. Aí o Arquimedes disse, opa, eureka, achei. Como isso? Mergulhando os dois na água. Porque mergulhando na água, o que acontece? Vai se deslocar a massa, exatamente a massa, e não necessariamente o peso. Então aí Arquimedes intuiu, percebeu que existe uma relação de peso e outra relação de massa. Tá? Porém, as questões de juízo. Nós fizemos juízo das coisas. Nós ponderamos a respeito das coisas. Nós julgamos se as coisas são verdade ou não. Ou nós julgamos se aquilo que nós falamos ou aquilo que nós percebemos das coisas está de acordo com a realidade. Então nós temos dois conceitos aqui, verdade e realidade. A realidade é a coisa, é o objeto em si. A verdade é o que eu digo, ou o que eu julgo, ou o que eu pondero, ou as características que eu percebo deste objeto real. Então, nós temos, e nós fizemos sempre essa correlação entre o que é a realidade, o que nós vemos, sentimos, percebemos, e o que é a verdade, ou seja, o que nós conhecemos a respeito deste objeto. Ok? E outro elemento também, nós vimos outra questão, outros dois conceitos, que é o do dogmatismo e do ceticismo. O que é o dogmatismo? O dogmatismo é aceitar tudo como uma verdade, sem dúvida alguma. Aceitar como uma verdade absoluta. Continuando, take 2. Ceticismo e dogmatismo. Dogmatismo é eu ter a confiança de que tudo é verdade, não ter dúvida de nada, aceitar tudo como uma verdade absoluta. O exemplo do dogmatismo é o conhecimento religioso. Geralmente no conhecimento religioso nós aceitamos. Para quê? Para compreender. A nossa fé é o nosso mecanismo de acreditar nas coisas sem pôr em dúvida. Porém, o ceticismo já é o contrário de dogmatismo. Ser cético é duvidar. Posso duvidar no sentido de duvidar de tudo, ou seja, chegar ao extremo como Gorgias, né, que era conhecido de Platão, tá? Mas Gorgias dizia que nada é verdade, tudo é relativo. Então, todas as coisas são relativas, nada é verdade absoluta, então eu duvido de tudo, até mesmo a minha existência é relativa, então eu até nem sei se eu existo. Tá? Então, isso é o chamado de sofisma, no caso do Gorgias. O Pirro de Élida também é contemporâneo, né? Ele vai dizer que tudo é incerto e tudo é fugaz, ou seja, tudo depende do seu tempo, tá? Impossibilitando o conhecimento, porque a partir do momento que eu conheço, as coisas mudam, e aí eu já não conheço mais. Então, esse também é um cético. O Montaigne, né, que tem no livro também, tá? Que já é agora já do século XVI, ele vai dizer que aquilo, ou as críticas às crenças arraigadas, né, ou seja, o dogmatismo da igreja, não necessariamente é uma verdade absoluta, que nós devemos duvidar desta verdade, porque iludem as pessoas com verdades inconvenientes. Nós precisamos de verdades que nos deem apoio, e não verdades simplesmente para manter um poder de um bispo, de um cardeal, de um padre, de um conde e assim por diante. Tá? Já no século XVIII, outro filósofo, David Hume, vai criticar a crença do cotidiano, justificando o princípio da causalidade como uma relação direta entre as coisas. Ou seja, independe do nosso conhecimento, a ação-reação, a causa e efeito. Tá? E aí nós não temos como conhecer isso na sua forma absoluta. Por quê? As variáveis são muitas.
né? Ah, mas na previsão do tempo estava escrito que amanhã vai dar sol. Amanhã é terça-feira, vai dar sol. Tá bom, e se der chuva amanhã? Ou seja, houve uma falha no nosso conhecimento, que trouxe uma chuva antes da previsão. Tá? Então, o Hume vai dizer, nós não conseguimos conhecer tudo. Ok? Outras categorias que eu vou chamar aqui de mestres da suspeita, tá? Vão falar o seguinte, que são, no caso, Marx, Nietzsche e Freud. O Nietzsche, inicialmente, ele vai dizer que nós precisamos de um método de investigação que dê a origem dos valores para descobrir por que os instintos vitais foram degenerados. Ou, por que os nossos sentidos nos enganam. Tudo é o quê? Um contexto de valor. O que é bom, o que é ruim? Eu tenho como conhecer? Uma chuva pode ser ruim para nós porque eu vou ficar molhado para chegar em casa. Mas a chuva para o agricultor é bom porque vai molhar a lavoura. Então nós não temos um conceito de valor absoluto, digamos assim, para dizer o que é bom, o que é ruim, que é um julgamento sobre a verdade das coisas de forma que seja comum a todos. Então, o Marx, por sua vez, lembra do Marx da Revolução Industrial, ele vai fazer uma crítica da Revolução Industrial e ele vai falar sobre a questão da alienação. Ou seja, ele vai dizer que o conhecimento incutido por poucos, ou seja, pelos poderosos, pelos donos das empresas, pelos políticos, pode mascarar a realidade. Como que? E aí ele utiliza o conceito de ideologias políticas, né? Correntes no pensamento, na própria política, mas também nos conhecimentos de comércio, de produto, das notícias dos jornais e assim por diante. Não sei se vocês viram, mas a partir da data agora, tá? Todos os produtos comercializados têm que ter um alerta para possíveis alérgicos, né? Ou seja, se algum produto possui trigo, leite, amêndoas, né, ou castanhas, ele tem que alertar porque tem muitas pessoas que têm alergia a esses produtos. Tá? Então, o que o Marx vai dizer? Precisa estar escrito na caixa, porque às vezes não, é verdade, muitas vezes nós não sabemos o que estamos comendo, não sabemos o que tem lá dentro. Tá? E o que o Freud vai falar dentro da psicologia? Que a nossa consciência não está no centro do sujeito. O nosso inconsciente, as nossas emoções, os nossos sentimentos são mais fortes. A nossa libido é mais forte. A nossa energia vital é mais forte. Ou seja, vai preponderar essa vontade, né, inconsciente sobre a nossa vontade consciente. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima. Vamos bater o pegão também.